Está em Números 22, 38, que diz assim: Respondeu Balaão a Balaque: Eis-me perante ti, acaso poderei eu agora falar alguma coisa? A palavra que Deus puser na minha boca, essa falarei. Amém? Glória a Deus. Então a palavra que Deus puser na minha boca hoje é a que eu falarei. Até porque durante a semana, orando e Deus falando comigo à noite, eu fiz uma colinha. Mas hoje o irmão foi lá, tomou um café comigo e eu mostrei a colinha para ele e já me esqueci também da colinha. Mas para que colinha se a obra está aqui? Para que colinha se eu vou falar da obra de Deus na minha vida? A Bíblia, meus amados, ela nos tem histórias interessantíssimas, relatos fascinantes de milagres, de curas, de coxos, de aleijados, de cegos que começam a ver. Os amados podem citar por gentileza. De cegos que passam a ver. Mas eu acredito que a melhor história que Deus tem para a tua vida e para a minha vida é a obra que Ele fez em nós. Glória a Deus. É um milagre que Ele fez na tua vida, é um milagre que Ele fez na minha vida, porque essa história eu conheço desde o começo, e algumas aqui eu não conheço desde o começo. Então eu vou contar para os amados um pouco do que Deus fez na minha vida, e do que ainda está fazendo, do que ainda tem por vir. Amém. No ano de 2014, eu tive num quadro que cheguei num estágio da minha vida que estava mais ou menos assim. Estava sem família, por opção própria, porque eu abandonei a minha família. Eu procurava o meu pai só na parte financeira. A minha irmã, praticamente nos afastamos demais, porque ela não aceitava a minha condição. A minha mãe, moro na mesma casa que ela, mas eu tinha 5 minutos só para ela. Era muito, 5 minutos que eu pudesse dedicar para ela. Meus filhos, quando dava, eu aproveitava um pouco com ele. E a minha esposa ia daquele jeito. Então, estava praticamente sem família, com 3 amigos que eu podia contar. 3 amigos que ficaram comigo. Financeiramente, só de juros eu pagava em média de R$600. Para alguns não é muito, para mim é. Estava totalmente quebrado financeiramente, devendo muito dinheiro. E dependente químico e alcoólatra. Dependente de cocaína e maconha, desde os 14 anos. Eu usei muita droga. Nos últimos 3 anos, dos 35 aos 38, eu usava cocaína e maconha todos os dias, a toda hora. Eu vi o irmão que estava aqui, o irmão Jefferson abriu a Bíblia dele e tinha uma foto dele. E me voltou um filme na cabeça. Tinha uma foto do irmão dentro da Bíblia. Eu lembro do irmão da outra vez que ele estive aqui. O irmão talvez esteve pior, não sei se tem pior ou se tem melhor nessa fase, mas o irmão passou por maus bocados também. E hoje ele está aqui também louvando e adorando o Senhor. Aleluia. Porque não é por merecimento que Deus nos restaura. Não é por merecimento. Se fosse por merecimento, nós não estaríamos aqui. Ele não teria feito isso na minha vida. Dos 10 mandamentos que lá atrás Deus deu ao homem, 9 eu já tinha praticado. E eu não pratiquei o 10º, porque Deus tem servos fiéis. Deus usa seus servos, e através de uma mensagem de celular, Ele usou esse servo. Porque quando a palavra diz assim, ó, não matarás, ela não me diz não matarás ao teu próximo. Ela também não me diz não matarás a ti mesmo. E eu pensei em tirar minha vida. Eu mandei a minha esposa embora, pronto para tirar minha vida. Pronto, decidido. Eu passava a noite toda sentada numa janela, drogando. E naquela noite eu vi a tesoura da casa e disse que eu não aguentava mais aquela vida. Então já estava demais para mim. A dependência já não aguentava mais. Eu era muito dependente. Muito. Eu bebia todos os dias, não em grande quantidade, mas todos os dias. Alcoólatra. Não bebia para ficar bêbado, mas alcoólatra. E usava cocaína e maconha todos os dias, a todo momento.
Eu nunca fui uma pessoa de me drogar e chegar nos lugares de fazer fiascos, gritaria. Eu era um dependente químico. Dependente químico é uma pessoa que tem a necessidade da droga. Já não era prazer da droga. Era fisicamente, eu era necessário. Aquilo era necessário para o meu corpo. Já não era mais só um prazer. Na idade de vocês, eu comentei isso da outra vez, com 14 anos eu tomei o caminho errado. Eu escolhi amizades erradas. Porque o mundo oferece amizades erradas. O mundo oferece coisas erradas. E eu aceitei essas coisas. Eu não conhecia Jesus Cristo. Eu não nasci em lar cristão. O meu pai se converteu fazendo 10 anos. 10 para 11 anos. E eu nunca tive num lar cristão. Como muitos de vocês vieram do lar cristão. E eu fui para o mundo na idade de vocês. Então, nesse dia que eu olhei para aquela tesoura da casa, que pedi para minha esposa juntar as coisas delas e ir para a casa dela, que ela não tinha mais nada a ver comigo, eu recebi uma mensagem através de um celular. Quando eu vi, eu peguei o celular porque eu recebi a mensagem. Por gentileza, quem já recebeu um por gentileza do Gerson aí, levanta a mão. Por gentileza, leia a palavra tal. E eu estava tão louco que eu li. Porque eu já tinha recebido tantos por gentileza que eu não sabia quem era o número, eu não conhecia o número, então eu nunca li aquilo ali, nem estava para essas coisas de Bíblia. E aquele dia eu li, resolvi ler. E a palavra de Deus, porque ele foi só um instrumento, ele foi só um instrumento que não pestanejou, não titubeou em mandar a palavra de Deus. Ele sentiu no coração que deveria mandar e simplesmente obedeceu. E através dessa obediência a Deus, ele salvou uma vida. Ele salvou uma vida. Ele não salvou a minha alma, porque a minha alma só Jesus pode salvar. Ele salvou a vida de um homem, de um ser humano. Mas esses eram os planos de Deus. Estava tudo dentro dos planos de Deus. Eu li a mensagem, aquela mensagem me confortou, falava exatamente o momento que eu estava passando, e eu cancelei. Eu resolvi não cometer o suicídio, mas eu estava certo de fazer isso. Então, Deus usa servos, Deus te usa, Deus me usa, Deus usa todos nós. Basta que nós sejamos fiéis, que nós podemos estar salvando muitas vidas. Assim como Ele salvou a minha, e eu louvo a Deus pela vida dele, porque como ele não tinha o meu número, eu também não tinha o número dele, eu mandei uma mensagem de volta: cara, eu não sei quem tu é, não conheço esse número, eu não tinha esse número no meu celular, mas eu te digo uma coisa, tu acabou de salvar uma vida, cara. Porque já fazia 7 anos que a gente não se falava. Fazia 7 anos que a gente não se falava. Então eu já tinha trocado de celular algumas vezes. E a resposta dele veio também numa mensagem. Eu mandei essa mensagem e ele me respondeu: também não sei quem tu é. Eu acho que tu é o Christian. Mas o Christian já tinha trocado de celular. Então nem ele nem eu sabe como aconteceu. Só por Deus. Aleluia. Mas as coisas começaram a melhorar. Porque eu continuei me drogando depois que ele mandou essa mensagem, eu continuei recebendo os por gentileza, fiquei lendo aqueles por gentileza, daí eu comecei a ler um pouco dos por gentileza. Hoje eu leio. Na época eu recebia os por gentileza e ia só acumulando ali, né? Eu não tinha nem Bíblia. Eu comecei a ler os por gentileza e as coisas começaram a melhorar. Eu fiz alguns exames em maio de 2014. Começou uma falta de ar, e aí eu descobri que eu estava com câncer. E eu louvo a Deus por Ele permitir esse câncer na minha vida. Porque através desse câncer que Ele permitiu, através desse câncer que Deus permitiu, eu me curei da dependência química, de 23 anos de dependência química. Ele restaurou a minha família, Ele restaurou a minha parte financeira, Ele fez a obra por completo e continua fazendo.
Eu fiz uma cirurgia, eu estava com um tumor de 3 centímetros no pulmão. Fiz uma cirurgia de emergência, porque não demorou 15 dias, eu fui para o hospital, onde eu já retirei 7,7 centímetros. Para quem não sabe, é uma mão fechada, assim, 7,7 centímetros. E quem foi cuidar de mim no hospital? A minha irmã, a minha esposa e a minha mãe. E nesse momento Deus usou para unir a família. Porque ali eu comecei a conhecer a minha irmã. Ali eu vi o amor. Ali eu comecei a conhecer a minha mãe. Aleluia. De verdade, que era aquela guerreira de 70 anos, que dormia no chão, que a minha esposa grávida. Uma semana depois que eu descobri que estava com câncer, eu descobri que ela estava grávida. E ela grávida dormia no chão. A minha irmã ia para lá, saía do serviço, ia para lá para minha esposa descansar, trabalhar de Deus. Aleluia. Eu peço que os amados abram o coração. Não olhem para quem está aqui falando, essa carcaça. Só vejam o poder de Deus. Santo Deus. E o trabalhar dele nas nossas Glória vidas, a Deus. que muitas vezes nós não entendemos e nós simplesmente reclamamos. Mas por que isso está acontecendo comigo lá na frente, meu irmão? Lá na frente, o plano dele vai ficar muito claro. Aleluia. O plano dele vai ficar claro, porque ele tem um plano. E o plano dele é melhor do que o meu. Glória a Deus. Eu traço planos. Eu tinha muitos planos. Mas nenhum comparado a esse. Permitiu um câncer na minha vida, restaurou a minha família, porque em 15 dias elas ficaram cuidando da minha vida. E eu passei por muita dificuldade nesses 15 dias, porque a dependência, ela iria me cobrar um preço. O preço que ela estava me cobrando veio da abstinência. Imaginem 23 anos usando algo no corpo de vocês e tu tirar. Mas Deus tinha planos. Aleluia. Comecei a conhecer minha irmã, comecei a conhecer minha mãe, e até hoje temos uma vida diferente. Glória a Deus. Glória a Deus. Meu pai apareceu, eu tive uma mágoa muito grande com ele, porque enquanto minha irmã e minha mãe corriam, minha esposa, nessa fase, meu pai me ligou uma vez. E eu já tinha um pé atrás com ele, fiquei louco. Mas esse cara não vai me procurar nunca. Todo mundo correndo, menos ele. Faltando 5 minutos para mim entrar para a sala de cirurgia, ele apareceu no hospital. Foi ali, me abençoou. Eu fiquei pensando, tô morrendo, né? Tô morrendo e ele aparece. Aí foi ali, me abençoou. E aí, quando eu me converti e aceitei Jesus, que só Ele poderia mudar a minha vida, eu entendi. Um santo homem de Deus. Ele confiava no Deus que ele servia. Glória a Deus. O que ele faz dentro da igreja? O que ele faz dentro da igreja se no momento que o filho dele está enfermo, se no momento que o filho dele está passando por uma luta, ele fraquejar? O que ele está fazendo lá? Se ele não confia, o que ele quer lá? O que vocês estão fazendo aqui se no momento da fraqueza de vocês, eu não sei qual é a fraqueza de vocês. Eu não sei qual é a necessidade de cada um de vocês. Mas se vocês estão aqui dentro hoje, porque vocês creem. Amém, Jesus. Então não pode ser na primeira dificuldade, seja ela pequena ou grande, que nós vamos fraquejar. E ele não fraquejou. Ele não... Cara, confio no Deus que eu sirvo, estou tranquilo, porque a Bíblia me diz que lá em João 11, quando Jesus foi falar com Marta e Maria, que elas foram chamar ele, porque Lázaro estava morrendo, ele disse para elas assim, calma aí, nem toda doença é para a morte, mas algumas são para exaltar o nome do Filho do Homem. Aleluia. A minha era para exaltar o nome de Deus. A minha era para mostrar que Ele é poderoso. O câncer no pulmão, que é um câncer, era um câncer muito difícil, muito agressivo, ele cresceu 4 centímetros em 2 meses. As quimioterapias que eu fiz foram muito agressivas. Não era para minha morte. Era exatamente para mim poder vir aqui hoje e dizer que há cura. Aleluia. Que há um Deus Glória a que está Deus. olhando por nós e trabalhando. Aleluia. Santo Deus. Então, meu pai, a partir daquele momento da minha conversão, comecei a entender, a partir que eu conheci Jesus, eu disse, e eu julguei ele.
Eu julguei ele. Hoje ele está aqui. Ele e a esposa dele oraram 8 anos pela minha vida, me levavam dentro da igreja. Eu preferia ficar me drogando. Ele pagava jantares, pagava encontros. Eu não ia. A droga vencia. Então, foi um momento de restauração da família. Aleluia. Vim para casa fazer minhas quimioterapias, passei muito tempo em casa sem comer, sem me alimentar, até que um dia eu cheguei na cozinha e ele estava na cozinha e eu disse para ele que eu queria me batizar, eu aceitava Jesus, eu não conhecia nada desse cara, e aí eu me converti, eu aceitei Jesus. Glória e Jesus a Deus. tem feito maravilhas. Aleluia. Eu fiz as quimioterapias, onde era para me perder peso, eu ganhei peso, onde todos perdem peso com o tipo de quimioterapia que eu fiz. Eu ganhei 18 quilos, não perdi cabelo. A gente que perde sem quimioterapia, né? Cadê o Gilson? Como é que é o cabelo dele, Gilson? Como é que é o cabelo dele? Por favor. Um do lado do outro. Então, a obra de Deus foi melhorando. E uma semana depois ele restaurou minha parte financeira, eu recebi um valor muito alto, sem eu ter direito da empresa que eu trabalho, e ele restaurou minha saúde financeira. Aleluia. E em relação ao câncer, eu fiz um raio-x um mês depois da cirurgia, porque os médicos me mandaram para casa, meu pulmão tinha expandido no hospital, a parte que ficou e não expandia, não colava nas costelas. Eu fiz uma outra cirurgia para raspar as costelas, bem assim. E eles me mandaram para casa. Vai morrer em casa. Mas não era o que Deus tinha para mim. Então eu fiz um novo raio-x. E nesse raio-x o meu pulmão está do mesmo tamanho. Não aparece os 7,7 centímetros que ele tirou. Glória a Deus. Meu pulmão foi restaurado por total. Aleluia. Totalmente. Eu tenho exames, tenho tudo. Eu não trouxe porque eu acredito que eu não preciso provar nada para os irmãos. Amém, Jesus. Então, meu pulmão está do mesmo tamanho. E eu tenho os exames que dizem que eu retirei 7,7 centímetros. Mas, amados, hoje eu gostaria de falar para vocês, eu fiz essa breve parte do que ele fez, porque hoje ele mandou falar sobre os frutos. Porque muito me questionei por que ele restaurou a minha vida, por que ele fez isso por mim. Eu não sou merecedor. Eu não sou merecedor. Mas eram os planos de Deus. Eu não conheço os planos de Deus. E estava dentro dos planos de Deus entender os frutos, que seria colhido os frutos. Então, esses 3 amigos que me restaram eram amigos, um de 30 anos, um de uns 28 anos e o outro uma amizade de 20 anos. Uma amizade de 30 anos. E nós nos víamos todo mês, fazíamos churrasco, fazíamos jantares, um na casa de um ou na casa do outro. Até que eu me converti, passei por esse momento. E esses caras, eles chegaram a pagar fiança para mim sair da cadeia. Como eu disse, dos 10 pecados, 9 eu já tinha cometido. O 10º eu não cometi, glória a Deus pelo. Mas eu roubei, eu adorei outros deuses, eu adulterei, eu cobicei a mulher do próximo. 9 eu já tinha cometido. E paguei preço por isso. E esses caras se juntaram uma vez e pagaram a minha fiança. Então eles eram irmãos. Os 3 que ficaram. Nenhum dos 3 era dependente químico. Me aceitavam como eu era. Me cobravam, mas não me julgavam. E Deus tinha planos. Aleluia. Planos tremendos. Que um dia em sonho, ele diz para mim, larga esses caras de mão. E aquilo para mim foi dor. Esse foi o sentimento quando eu acordei e falei para minha esposa. Deus mandou eu largar o Neco, o Thiago e o Gilvan de mão. Nós tínhamos um grupo no WhatsApp e eu simplesmente expliquei para eles que estava saindo do grupo, porque cada vez que nós fazíamos essas reuniões, era lembrado o velho homem, a todo momento. As coisas que nós
fazíamos, as beberagens, as mulheradas, as festas, sempre isso vinha à tona. Eu não bebia mais, mas participava com eles, eram meus amigos, eu ficava ali, eles ficavam bebendo, e as lembranças não me agradavam. Eu não tenho orgulho da pessoa que eu fui, eu não tenho prazer nas coisas que eles falavam. Lembra quando a gente fez tal coisa? Aquilo não me agrada, não me agradava mais. Aleluia. E Deus simplesmente disse para mim assim, larga os caras de mão. Só que é muito difícil tu largar um irmão, uma pessoa que tu conhece há 30 anos, que te conhece mais do que tu mesmo às vezes. É muito difícil, foi uma luta muito grande. Mas como o Gerson foi, eu fui servo fiel. Aleluia. E simplesmente larguei eles de mão. Esses caras se revoltaram, esses caras se magoaram. Agora tu é crente, tu não é mais nosso amigo, tem que saber falar todas as línguas, tem que se dar com todo mundo, tu só quer os caras da igreja. E isso me machucava muito. Então, fiquei 3 meses quase sem falar com um deles. Um foi. Deus poderoso, aleluia, Jesus. Um irmão fiel para mim. Esse cara, quando eu estava no hospital, ele chegava do serviço, cansado, ia em casa, pedia para a esposa dele fazer janta e levava uma vianda todos os dias para minha esposa no hospital. Aleluia. Todos os dias ele fazia isso. Ia lá embaixo, dizia que eu estou aqui embaixo, minha esposa descia, pegava a vianda. Então o cara, irmão. E Deus diz isso para mim. Larga de mão. Mas eu fiz. Passou esse tempo, um dia ele me liga, esse cara está em casa. Eu estranhei, estou em casa. Eu disse, cara, preciso ir falar contigo. A casa sempre esteve aberta, continua aberta. Ele foi com a família dele, nós jantamos, nós almoçamos, conversamos bastante. E eu expliquei para ele, cara, não me agrada mais, não sei o quê. E eu já tinha falado de Jesus para ele. Eu já tinha falado sobre um cara. Eu disse para ele assim, cara, eu vou te apresentar um dia um cara que mudou a minha vida. Vou te apresentar uma pessoa que tu não conhece, tu nunca viu nada igual. Uma pessoa que ele pode todas as coisas, que é nos pés dele, na cruz, que tu vai deixar o teu fardo quando está pesado. Glória a Deus. É ali que tu vai deixar as tuas dores, as tuas angústias, as tuas mágoas. Mas ele entrou no ouvido, saiu no outro, porque ele estava até revoltado. Esse cara ficou na minha casa, conversamos bastante, e nesse dia nós tínhamos um teatro da igreja, e eu disse para ele que eu tinha que me arrumar. Cara, eu vou me arrumar porque nós temos que ir para a igreja, para o teatro e tudo. Gostei da visita dele, agradeci. E ele pediu para ir junto. Posso ir junto? Pode ir com você? Claro. Tá, pode. É lá na Borba do Pinheiro. Não te perguntei onde é. Perguntei se eu posso ir junto. Pode. Fomos e Deus foi tremendo. E eu passei a respeitar, adorar, servir. Erro. Não me tornei perfeito. Não sou perfeito. Erro. Continuo errando. Só que coisas que eu errava, eu não posso errar mais. Ele vai trabalhando. Aquilo que o Rogério falou, o trabalhar de Deus é contínuo e constante nas nossas vidas. Contínuo e constante. Ele aceita que eu erre. Ele conhece as minhas fraquezas. Ele sabe que o Cristo é fraco, falho e pecador. Ele me aceita assim. Só que ele quer que eu mude. Ele espera a mudança do meu coração. Ele espera que a partir do momento que eu entre naquela porta, e principalmente depois que eu saio por aquela porta, porque entrar por aquela porta, sentar aqui e dizer assim, eu adoro a Deus e louvar o Senhor, e então glória a Deus, ouvindo o que eu estou falando, é muito fácil. Agora, tu não tirar quando o cara te fechar no carro, tu não tirar com um filho teu, quando ele te desobedecer, aí já
Então, Deus não está olhando agora, nesse momento, se o Gerson está careca, se o irmão veio com a roupa tal. Ele está olhando exatamente para o teu coração. O quanto ele está aberto para receber as coisas de Deus. Glória a Deus. É isso que ele quer ver em ti, irmão. Fomos a Lomba do Pinheiro. Chegando lá, esse irmão aceitou Jesus. Teve uma presença muito grande de Deus nesse dia. Ele conheceu o amor de Deus através de um teatro, e ele passava por uma necessidade tão grande na vida dele, que só Deus poderia fazer. Ele esteve à beira da morte também, não por dependência, porque ele nunca foi dependente, mas a minha necessidade e a minha dor não é igual à tua, os teus problemas não são igual aos meus, mas todos temos. Esse meu irmão se converteu, ele aceitou Jesus. Glória a Deus. No último, na Santa Ceia que nós passamos agora, com o coração contrito e quebrantado, sem cera, sem mácula, ele olhou para mim e me pediu perdão por não ter acreditado da primeira vez que eu falei para ele que Jesus poderia mudar a vida dele. Esse meu irmão. A Bíblia nos diz que conhecereis a árvore pelos seus frutos. Tem que dar bom fruto. E ele é um bom fruto. Ele aceitou Jesus. Hoje nós estamos orando pelos outros dois que ainda não conhecem a obra de Deus, mas nós cremos no poder de Deus, no tempo certo, no tempo dele. Aleluia. E nós já estamos também colhendo os nossos frutos, eu e ele, porque os nossos filhos se batizaram juntos faz uns 2 meses. O meu filho com 14 anos e o filho dele com 15 anos. Porque os dias hoje não são bons. Nós sabemos que o mundo oferece muitas coisas. E tu vê o teu filho dentro da igreja. Dentro de uma igreja, pode ouvir coisas ruins? Pode. O demônio está dentro da igreja? Sim, está. Senão nós não precisaríamos de culto de libertação. O diabo é sujo. O diabo é sujo. Ele usa das pessoas. Ele entra de maneira devagar, sorrateira. E quando tu menos espera, ele está usando a tua vida, irmão. Não se iludam. Não pensem que porque estamos dentro da igreja estamos salvos. Não, não estamos. A Bíblia me diz orar e vigiar. Então nós temos que orar e vigiar todos os dias. Aleluia. Os frutos que eu estou colhendo ainda, através do poder de Deus, é a salvação, porque eu não busco prosperidade. Eu não busco prosperidade para mim. Aleluia, Jesus. Eu não busco prosperidade para minha vida. Eu não busco somente riquezas. Eu não busco um carro novo, uma casa. Todos nós precisamos e gostamos. Mas o plano de Deus, os planos de Deus são muito maiores do que isso. É verdade. Glória a Deus. São muito maiores do que conquistar um emprego bom. Ele quer a nossa salvação. Aleluia. Ele quer que nós chegamos mais a Ele. Nós buscamos mais dele, mesmo sendo fracos. Não pensa tu, mas eu não tenho, não vou quase a culto, eu não vou. Deus só quer um coração contrito e quebrantado. Só quer que cada vez que tu venha, tu louve a Ele, adore a Ele. E lembre que Ele tem planos muito maiores, como Ele teve na minha vida. Resgatou a família do meu amigo. Aleluia. A esposa dele se batizou junto com ele, foi às águas. Agora o filho dele. E semana passada fomos no batismo de um homem, pensa numa casca grossa. Aquele turrão, padrasto desse cara e a mãe dele. Aleluia. Aleluia. Mas eles precisaram de uma coisa que foi fundamental. Que eu digo
E falei com os irmãos que mais importante do que entrar aqui é o momento de sair, é ver a transformação de Deus no Aleluia. Antes de tu abrir a tua boca e profetizar ou falar da coisa de Deus, eles têm que olhar e ver um santo homem de Deus. Eles têm que olhar e ver transformação, não mudança. Mudança de roupa, Deus. mudança de pneu, mudança de carro. Transformação é Aleluia. uma coisa diferente. É algo que vem para ficar. Tem que ver transformação, tem que olhar para ti e ver assim. Meu apelido é Mano, né? A maioria me conhece por Mano. O que houve na vida do Mano? O que aconteceu com o Mano? Por que isso está acontecendo com o Mano? As pessoas têm que olhar e entender isso. Ver o poder de Deus através da tua vida. Sem tu precisar abrir a tua boca. Glória a Deus. Pelos teus atos, pelo teu andar, tem que ser Santo reconhecido. Deus. Aleluia. Então, hoje para mim é um dia de muita alegria. A minha irmã também está presente. Aleluia. A minha irmã congrega numa outra igreja, mas eu não venho aqui para rotular igrejas, eu venho para adorar Jesus Cristo. Glória a Deus. Jesus está aqui, está ali, está em todo lugar. Amém, Jesus. Aleluia. Temos que quebrar paradigmas, quebrar algumas questões. Eu agradeço a vinda de todos os amigos, esse tempo que tiraram para ouvir, não a minha história, mas para ouvir o poder de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Santo Deus. Então, se vocês crerem de todo o coração, Ele vai fazer na vida de vocês. Amém, Jesus. No tempo dele. Nós temos planos, traçamos planos e queremos que se execute rapidamente. Mas nós não temos o poder de mexer nos planos de Deus. Nós Santo não vamos Deus. alterar o projeto dele. É de acordo com a vontade dele. Aleluia. Então, meus amados, eu espero que tenha fortalecido. Se eu conseguir fortalecer a fé de um irmão hoje aqui, eu vou para minha casa, louvando e adorando ao único que existe. Glória a Deus. Feliz demais pela presença do meu sobrinho, que eu pude dizer para ele que o tio dele foi um drogado, um dependente, e que ele está começando uma vida agora. Meu Santo filho já ouviu Deus. isso, hoje eu falo para ele diretamente. Não se desvia, não aceita coisas do mundo, porque o plano de Deus é muito maior. Glória a Deus. Se alguém me vê hoje aqui, vai ficar pensando, mas mano, sim, mano, a obra de Deus é assim. Aleluia. Meus amados, louvo a vida a Deus pela vida de cada um de vocês. Muito obrigado pelos minutos que vocês ganharam, porque não perderam nada estando dentro da igreja. Glória a Vocês Deus. ganharam hoje. Agradeço ao meu amigo Gerson, meu grande amigo Rogério, de tantos anos. Essa é um pouco da história de Deus